E aí, galerinha, na aula de hoje vamos entender o que é a função inorgânica sal. Vamos ver o conceito e também a classificação dos sais. Vamos para a aula de hoje. Na aula de hoje vamos entender o que é o sal. Não pense que nós só temos o sal de cozinha, o NaCl. Nós temos vários sais. O que é esse sal? Galera, quando a gente fala sobre sal, na realidade, ele é o produto da reação de um ácido com a base. Quando você reage um ácido com a base, o produto dessa reação vai ser sal e água. Então, ácido mais base, sal e água. Lembrando vocês que esse tipo de reação nós chamamos de reação de neutralização ou salificação. Um exemplo disso bem comum é quando nós temos o HCl mais o NaOH, formando NaCl e água. Ácido clorídrico com hidróxido de sódio, formando cloreto de sódio e água. Lembrando vocês, quando nós temos um sal, nós vamos ter que ter o cátion, tem que ser diferente do H+, para ele não ser um ácido, e o ânion tem que ser diferente da hidroxila. Então, dessa forma, nós vamos ter o que nós chamamos de um sal. Vamos aprender agora a classificação dos sais. Quanto ao número de elementos, ele pode ser um sal binário, que ele apresenta apenas 2 elementos, como o caso do cloreto de sódio, que nós temos o sódio e o cloro. Ele pode ser ternário, com 3 elementos. Nesse caso, ele vai ter o cálcio, o enxofre e o oxigênio. E ele pode ser ainda quaternário, com 4 elementos. Nesse caso aqui, eu tenho o alumínio, o ferro, o carbono e o nitrogênio. Ele é o ferricianato de alumínio. Galera, vamos agora para a segunda classificação dos sais, que ele pode apresentar ou não a questão do oxigênio. Se ele não tem um oxigênio, nós dizemos que o sal é do tipo não oxigenado. Um exemplo disso você vai ter o sal de cozinha, ele não tem um oxigênio, o cianeto de cálcio também não tem um oxigênio. Se ele tiver o oxigênio, nós chamamos ele de um sal oxigenado ou mais conhecido como oxissal. Um exemplo, nós temos aqui o sulfato de cálcio e o fosfato de alumínio. Eles são exemplos de sais que são oxigenados. Vamos agora para a última classificação dos sais. Quanto à natureza dos íons, nós vamos ter um sal normal, ele só é formado por apenas um cátion e um ânion. O exemplo que eu tenho aqui é o cloreto de sódio, o cátion é o sódio e o ânion ele é o cloreto. Quando eu tenho um sulfato de cálcio, nesse caso o cátion é o cálcio e o ânion ele é o sulfato. O carbonato de alumínio ele é formado por apenas um tipo de cátion, que é o alumínio mais 3, e um tipo de ânion, que é o carbonato. Nesse caso, quando acontece, chamamos ele de um sal normal. Mas eu posso ter ainda um sal ácido ou o que nós chamamos de hidrogenossal. Nesse caso, é muito fácil de você perceber que na fórmula do sal, no meio, nós encontramos o elemento hidrogênio. Aqui ele só tem um hidrogênio, que ele é o bicarbonato de sódio, e nesse caso aqui ele tem 2 hidrogênios. Então, sal ácido, no meio da sua fórmula, nós vamos encontrar a questão do hidrogênio. Ele pode ser chamado também de um sal básico ou hidroxissal. Nesse caso, na sua estrutura, ele vai ter bem no meio a hidroxila, que diz que o sal ele é do tipo básico. Então, todo sal básico, na sua fórmula, no meio, nós encontramos a hidroxila. Aqui eu tenho um cloreto básico de cálcio, aqui eu tenho um nitrato de básico de alumínio. Quando ele é um sal duplo, ele é interessante que ele vem com 2 cátions diferentes, um ânion, ou um cátion e 2 ânions. Nós vamos ter o caso aqui ó, do sulfato de lítio e sódio. Ele vai ter 2 cátions diferentes, que é o sódio e o lítio, e apenas um ânion, que é o sulfato. Nesse outro caso, nós vamos ter o contrário. Eu só tenho aqui apenas um cátion, que é o cálcio, e 2 ânions, que é o cloreto e o brometo. Brometo, cloreto de cálcio. Nesse caso aí, a classificação dos sais é dessa forma. Com certeza absoluta, o sal que você utiliza no dia a dia
sai de uma represa como essa. Essa água que cobre essa represa, ela veio do mar através de um bombeamento e percorreu cerca de 70 quilômetros. Esse tanque tem aproximadamente 80 centímetros de profundidade e mais ou menos 10 mil metros quadrados de área. São inúmeros por aqui. E é aqui que vai acontecer, através da evaporação da água, a concentração e a formação de cristais de sal, conhecido como cloreto de sódio. O cloreto de sódio, o ponto ideal de concentração, de cristalização, ele fica em torno de 26 a 25 graus Balmer. Quanto mais graus ele tem, mais a água é mais grossa, em termos gerais, e mais sais estão concentrados. E dentre estes sais está o cloreto de sódio. Após 6 meses, a água que ainda permaneceu no tanque, ela é retirada e bombeada novamente ao mar, e aí pode-se notar o sal ou cloreto de sódio cristalizado no fundo do tanque. Essa camada de sal tem 30 centímetros de espessura e é como se fosse uma camada de concreto muito dura. A partir desse momento, começa mais uma etapa na produção de sal, a colheita dos cristais. O sal, ou cristais, ele é retirado com equipamento especial e colocado nessas caçambas conhecidas como quibrás. A cada 3 minutos, um trator sai carregado com sal e segue para um processo importante, a lavagem dos cristais. Então aquele equipamento, aquela caçambinha que é a quibrás, que a gente chama, ela vem, traz o sal na etapa de colheita para o processo de lavagem. Aí nessa lavagem, o que é que vai acontecer? Nós vamos lavar o sal com água salgada também. Porque se eu lavar o sal com água doce, eu vou ter uma dissolução e uma perca econômica do sal. E nessa lavagem é uma etapa primordial, porque eu vou retirar os insolúveis que estão contidos no sal, que no caso areia, restos de vegetais, né, qualquer material que possa vir a ser impureza no produto, e vou retirar também principalmente cálcio e magnésio, que são impurezas químicas que estão no próprio processo. E elas vão ser retiradas no processo de lavagem. Então essa etapa é a etapa final, onde eu vou polir o grão do sal e obter aí, a gente consegue obter na pureza do sal, teores de 99,7% de pureza do sal, e ele vai ter uma qualidade superior, uma qualidade maior para ser usado tanto no consumo animal como no consumo humano e nas diversas finalidades que a gente usa aí o sal marinho, o cloreto de sódio. Depois do processo de lavagem, o sal ele vai para a pilha, e na pilha ele vai acontecer o processo de cura do sal. O que seria a cura do sal? Seria a perca de umidade, né, e a perca de cálcio e magnésio, principalmente magnésio, que é mais solúvel em água. Então nessa etapa, com a insolação, né, com o próprio sol, vai haver a perca de umidade e o sal já vai ficar apto para entrar na refinaria e fazer o seu beneficiamento. Quer dizer, o sal que nós estamos vendo nessa pilha, nessa montanha de sal aí, ele já está pronto, basicamente pronto. Isso, ele está pronto para a etapa de beneficiamento. Ele vai entrar dentro da refinaria e lá ele vai entrar para o processo de moagem e secagem, a parte de peneiramento, e aí você vai ter os diversos tipos de sais, que é sal refinado, sal granulado, sal micronizado, sal para churrasco. Então todos os segmentos aí que abrangem o cloreto de sódio. No beneficiamento, vários tipos de sais são produzidos. Sal para consumo humano, para a indústria farmacêutica, para a indústria têxtil, para a indústria animal e também para outras finalidades. O sal para consumo humano ele é um sal moído, é um sal adicionado de iodo, que é obrigatório, e o sal para alimentação animal não. Ele pode, por exemplo, ir adicionado de iodo ou não, ele pode ir com uma granulometria maior ou não. A indústria que nossa equipe visitou está localizada em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Está entre as 3 maiores do Brasil. Produz 200 mil toneladas de sal por ano, numa área de 1.800 hectares, e gera, em média, 400 empregos.